irmãos, paz do Senhor. O Senhor colocou no meu coração, irmãos, aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 4:2, quando eu abri, ai meu Deus, porque a gente sabe que o Senhor nos trata, e Ele permite muitas das vezes que a gente passa por certas situações, aleluia, para nos tratar, para nos moldar, para transformar nosso caráter. Então quando eu abri, eu fiquei assim, ai, luta, mais luta, Isso aqui está escrito na palavra do Senhor que nós passaremos por muitas aflições, mas o Senhor, na nossa posição no Senhor, Ele nos livra de todas elas. Então a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que crêem, daqueles que guardam no coração, naqueles que têm Jesus como Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e não há outro. Irmãos, não estou falando de uma forma de religião, nunca vou pregar religião. Talvez uma fase da minha vida, aleluia, sem perceber, estava indo muito pela religiosidade, mas o Senhor permitiu que o vaso quebrasse tudo de novo, para que o vaso religioso, aleluia, fosse transformado ali num vaso ali de cristianismo. Eu estava muito indo para o lado do categorismo, muitas vezes sem perceber. Muitos homens e muitas mulheres de Deus vão para esse lado, muitas das vezes sem perceber, nem todos vão percebendo, Mas o Senhor, aleluia, nos quebra e nos refaz quantas vezes for necessário. Eu não estou falando mal de igreja, não estou falando para o irmão sair da igreja de maneira nenhuma. Só estou falando que aonde o irmão estiver, ele tem que ser um templo, Porque como Jesus deixou bem claro para aquela mulher, em Samaria, que aonde ela estivesse era para ela adorar em espírito e verdade, E o categorismo nos leva, irmãos, aleluia, a ter a aparência de cristão, mas não ser, Então a gente tem que abrir o olho, A gente tem que aceitar a exortação, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela edifica e consola. Aleluia, Para que a gente, aleluia, não se perca. E quem é do Senhor, ele não perde mesmo, Aleluia, glória a Deus, ele não perde. Isso não quer dizer que ele mantém o irmão como escravo. Ele deixa o irmão escolher de uma forma bem consciente. Aleluia, ele nos prova, Mas nos prova para nos aprovar. Então, sem mais delonga, Porque eu acabo falando muito, aleluia, a arca tomada, Aleluia. Perdão, irmãos, não, o título não é esse. 1 Samuel 4, o título é assim: os filisteus vencem os israelitas. Aleluia, glória a Deus. Só que aqui no versículo 2, que o Senhor me deu, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Aleluia, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, Aleluia. Ao decorrer aqui de Samuel, irmãos, aleluia, nós sabemos que a arca, aleluia, é tomada, vai parar na Filisteia, aleluia, mas nós sabemos que, aleluia, a arca na terra dos filisteus causa-me aflições, aleluia, porque não era algo que pertencia a eles, aleluia, Então, como Deus fala com a gente, irmãos, aleluia, através da sua palavra. Aleluia. Às vezes as pessoas querem muito o que é nosso. Aleluia. Mas o que é nosso não cabe. Aleluia. Na vida daquela pessoa. Não foi projetado para a vida daquela pessoa. Logo se torna uma maldição. Isso me lembra, aleluia. O Senhor me lembra a passagem lá no Gênesis. Aleluia. Que Sara, Abraão, falava, não diz que você é minha esposa, diz que você é minha irmã, porque vão querer me matar para casar com você, porque você é uma mulher muito bonita, chama atenção, E Sara realmente era uma mulher muito bonita, como diz a palavra, chamava muita atenção, os homens não queriam casar com ela, aleluia, mas a Sara era mulher de Abraão, ela era destinada a Abraão, aleluia, e Abraão apenas ali estava ocultando uma verdade, porque, aleluia, Sara de fato era minha irmã dele, Aleluia. Mas Sara ali, ela foi destinada, irmãos? Nós já vimos que assim, eu ouso dizer que eram feitos um para o outro, Aleluia. Tanto que eles carregavam uma promessa juntos, Tanto que tentaram colocar Agar ali no meio e deu errado, Porque era algo ali projetado para a vida dos dois. Então, eu acredito sim que há situações, que a pessoa é feita um para o outro. Eu ouso dizer isso, O próprio Espírito Santo já me mostrou isso, já me confirmou isso. Aleluia. Não que Deus, não permita nossas escolhas, Mas quantos relacionamentos a gente vê aí, irmãos? Aleluia. Que dá errado. Aleluia. Por conta, aleluia, glória a Deus,
parte de insistências não estou falando todos, não estou generalizando, tá, irmãos? Estou falando de algumas situações de insistências da nossa parte, de pessoas que não foram projetadas para a nossa vida. Eu acredito, sim, que há situações, aleluia, que às vezes, aleluia, ele tem ali um empurrãozinho de Deus, mas que também pode dar errado, como foi o caso de Saul, aleluia, que ali como rei, aleluia, ele se acovardou, no sentido de, aleluia, não querer mais ouvir o Senhor, querer fazer a sua vontade. Então, há vários tipos de situações, né? Aleluia, no caso ali de Esther, aleluia, que ela nem sequer casou com um homem, aleluia, da mesma fé. Mas eu acredito que quando Esther entrou na vida de Assuero ali, houve uma transformação sim na vida daquele rei, porque aquele rei não tinha nada a menos do que uma influência de uma mulher de Deus. E Esther, aleluia, se posicionou, né, como uma mulher de Deus. Tanto que o povo, aleluia, Deus, né, através daquela mulher, mudou a história daquele povo, porque aquele povo estava decretado para a morte. Né, mas o Senhor, através da vida daquela mulher, que colocou ali naquela situação, trouxe um livramento. Então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala aqui, a decorrer aqui de 1 Samuel, aleluia, os filisteus enviam a arca para fora da sua terra, né? Quem manda querer o que é dos outros, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aí, logo ao decorrer, né, dizendo que os filisteus são vencidos, aleluia, glória a Deus, e foi até aqui, aleluia. Ou seja, muitos aí, irmãos, podem até querer o que é do irmão, da irmã, podem até ter tomado, mas toma, aleluia, entre aspas, aleluia, porque foi feito para o irmão, foi feito para a irmã. Eu não sei exatamente se é um cônjuge, se é um pretendente, ou se é, uma casa, né, uma herança, eu não sei, um lugar, uma posição dentro da sua empresa, eu não sei o que é, mas quiseram, que era seu, quiseram tanto, mas tanto que era do irmão e da irmã, que até tomaram, só que tomam, aleluia, com a permissão de Deus. Por quê? Porque primeiro que o Senhor quer tratar o irmão e a irmã. Segundo, aleluia, que o Senhor quer mostrar que Deus é Deus na vida do irmão e da irmã. Aleluia, que não é pela força do teu braço, aleluia, mas é pelo querer dele. Aleluia. Né? Porque muitas das vezes, irmãos, se o Senhor não nos aperta, se o Senhor, aleluia, não mostra que Ele é Deus na nossa vida, aleluia, a gente acha que a gente é o bambambam, a bambambam, né? A gente começa, aleluia, a empinar o nariz, achar que temos tudo, aleluia, e podemos fazer de qualquer jeito, e logo lá na frente perdemos. Aleluia, aleluia, até me sinto à vontade para falar com os irmãos que muitas das vezes a gente ganha bênção, né? E a gente acha que tem que ser do nosso jeito, que foi assim como Saul, né? Ele ali ganhou ali a bênção, né? A posição de rei de Israel, mas começou a achar que tinha que ser do jeito dele, não do jeito do Senhor. Então logo tudo deu errado. O Senhor arrumou um substituto, aleluia, que ia obedecer, né, e cumprir ali um propósito ali de ser um rei que cuidou de Israel, né, um homem perfeito, sim, Davi era um homem perfeito, aleluia, né, como todos nós somos falhos, mas ele tinha ali um coração obediente, um coração que se arrepende, né, e procura não cometer os mesmos erros, né, aleluia, não procura não cometer os mesmos erros. Olha a diferença, irmãos, aqui, olha como o Espírito Santo ele nos leva, aleluia, aquilo que se encaixa em nossas vidas. Tem pessoas que insistem, irmãos, no erro. Tem pessoas que erram, aí vai lá, diz que não vai errar, e erra, e aí se torna desobediente. Aleluia. Não aprende com o teu erro, insiste no erro. Mas existe também, aleluia, um grupo de pessoas, aleluia, que aprendem com o seu erro. Que ali, né, vê ali as consequências. Poxa, olha o tempo que perdi. Né? Poxa, porque errei. Olha essa escolha errada, aleluia. Me afastou do propósito que Deus tem na minha vida. Né? Olha, me trouxe aborrecimento, me trouxe perdas desnecessárias. Então, há várias situações. Então, Davi tinha um coração obediente. Ele errava, mas ele aprendia com o erro dele. Né? E ali procurava não cometer o mesmo erro. Não vimos, aleluia, a Davi adulterando novamente, né? Querendo a mulher dos outros novamente, né? Como ele cometeu. Né? Ele poderia ficar ali tomando mulheres, né? Mas ali ele viu, aleluia, que ele errou, ele se arrependeu de verdade, né? E o Senhor ali
né, de uma certa forma, né, restaurou a vida dele, aleluia, permitindo que eles tivessem outro filho, né, porque o primeiro eles perderam, aleluia, ou seja, muitas das vezes perdemos uma parte da nossa vida, aleluia, porque insistimos em erros, aleluia, mas o Senhor vai lá e restaura, né, para que a gente tenha a oportunidade ali de fazer diferente, isso vai se encaixar na minha vida de uma forma, na vida dos irmãos de outra, né, ou então de uma forma até muito parecida com a minha, não sei. Mas, né, o que importa é que se encaixe em nossas vidas, né, a palavra do Senhor. Então, que o Senhor coloque no meu coração, irmãos, aleluia, que, aleluia, tomaram algo do irmão aí, da irmã por um tempo, aleluia, achando que ia se dar bem, aleluia, não, isso aí é meu, né, vai ficar para mim, aleluia, só que aí, aquilo que é bênção na nossa vida se transformou uma grande maldição na vida dessas pessoas. E às vezes não é só em uma área na vida dos irmãos, é várias situações, várias áreas, né, que pessoas aí, usadas pelo mesmo espírito da inveja, aleluia, né, espírito de cobra, né, de pessoas que cobiçam o que é dos outros, aleluia, achando que estava com o que era do irmão, aleluia, aquilo que achava que não, que era do irmão, aleluia. Tem as mães também, tá? Que caíram na mesma forca. De achar que estava com algo do irmão, na verdade caiu na própria desgraça, mas há situações de pessoas que, aleluia, também ficaram com algo do irmão. A palavra que o Senhor coloca no coração é muito mais forte. Aleluia, que ele está falando no momento. Também há situações assim de mães que caíram na própria forca, na própria desgraça, né? Aleluia. Mas o Senhor, a palavra do Senhor agora no momento é muito forte, que ele fala no meu coração de situações de pessoas que realmente pegaram por um curto período, aleluia, porque eu digo curto, né, porque o Senhor vai devolver em dobro, né, o Senhor, irmãos, eu ouço falar, vai devolver, aleluia, 100 vezes mais, 1000 vezes mais do que, aleluia, tomaram aí durante 1, 2, 3 anos, não sei, o Senhor vai devolver 1000 vezes mais, aleluia. O Senhor vai restaurar por completo. Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, que é o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, aquilo que, aleluia, tomaram, aleluia, no mundo espiritual do irmão, da irmã, se tornou uma grande maldição desse malfeitor, dessa malfeitura. E, aleluia, ela teve que, soltar, ela teve que devolver, ele teve que devolver. Aleluia. E retorna na vida do irmão. E dessa vez, irmãos, retorna para nunca mais sair. Aleluia. Da presença do irmão, da irmã. Aleluia. Foi só para que, aleluia, irmão aí, aleluia, entendesse que Deus é Deus na sua vida, na minha vida. Então fique na paz do Senhor. Porque dessa vez, nunca mais vai sair da presença dos irmãos. Aleluia. E irmão e irmã vai glorificar o nome do Senhor. Porque foi Ele, aleluia, que fez o inimigo devolver aquilo que nunca foi dele. Aleluia, sempre foi do irmão, foi feito para o irmão, foi feito para a irmã. Fique na paz de Jesus, porque o Senhor vai alegrar os nossos corações, aleluia, nos próximos dias, com algo aí que a gente até estava duvidando que podia acontecer, né? O povo aqui achava, poxa, os filisteus nos derrotaram, levaram nossa arca, e agora? Mal eles sabiam que ia se tornar uma grande maldição, que eles iam ter que soltar, ia ser devolvido, e os filisteus iam ser derrotados aí, aleluia, em relação à arca para sempre, né? Aleluia, e nunca mais a arca sair da presença ali dos israelitas. Então fique na paz de Jesus, porque o que é seu, aleluia, retorna para suas mãos, para nunca mais sair.